A primeira coisa que Laura sentiu ao abrir os olhos não foi a claridade suave da manhã, foi a ausência, um vazio duro, gelado, que parecia morder seu peito antes mesmo que ela respirasse. O lado direito da cama estava intacto, o lençol esticado, como se ninguém tivesse deitado ali. Ele não havia voltado. Com 32 semanas de gestação, Laura precisou se erguer devagar, uma mão apoiando a lombar e a outra pousando na barriga, como se pudesse abafar o pressentimento que se formava ali. Algo estava errado, e ela já sabia onde esse pressentimento iria levá-la. Não havia bilhete na mesa de cabeceira, nenhuma mensagem no celular, nenhum aviso, apenas o silêncio gritante de uma promessa quebrada. Ele havia dito na noite anterior, antes de sair para um encontro rápido com os amigos, que voltaria cedo. Não se preocupa, meu amor. Antes da meia-noite estou em casa para te dar um beijo de boa noite, ele dissera. O sorriso fácil que um dia a fizera se apaixonar agora, parecendo apenas um reflexo ensaiado. Mas a meia-noite veio e se foi, e o único som na casa fora o tic-tac do relógio e as batidas ansiosas de seu próprio coração. O dia começou com uma esperança frágil, uma teia de aranha que ela tentava tecer para se segurar. Ele deve ter bebido um pouco a mais e dormiu na casa de um amigo para não dirigir. É mais seguro. Ele foi responsável. Essa era a primeira justificativa, a mais plausível. Aquela se agarrou enquanto preparava um café que não tinha vontade de tomar. Às 9 da manhã, a teia começou a se romper. Ela ligou pela primeira vez. O telefone chamou, cada toque um pequeno martelo batendo em seus nervos, até a voz eletrônica e impessoal da caixa postal anunciar o fracasso. Ela desligou, a mão tremendo um pouco. Ele deve estar dormindo ainda. A noite foi longa. A segunda, justificativa. Ela tentou se ocupar, arrumando o quarto do bebê, dobrando e redobrando as minúsculas roupas que já estavam perfeitamente organizadas. O cheiro de amaciante infantil enchendo o ar, um contraste doloroso com a ansiedade que a sufocava. Às 10, ligou de novo. Caixa postal. O pânico começou a subir por sua garganta, um gosto metálico e amargo. O celular deve ter descarregado. Claro, é isso. Ele esqueceu o carregador. A terceira justificativa, já mais fraca, mais desesperada. As horas se arrastavam com uma crueldade deliberada. O sol subia no céu. A cidade lá fora pulsava com vida, mas dentro daquele apartamento, o tempo parecia ter congelado em um estado de espera perpétua. Ao meio-dia, a fome que deveria sentir foi substituída por um nó no estômago. A quarta ligação, direto para a caixa postal. Agora não havia mais justificativas. Havia apenas o silêncio ensurdecedor do outro lado da linha, um silêncio que era uma resposta em si mesmo. A sensação de abandono, antes uma sombra no canto do olho, agora a envolvia por completo, um manto pesado e gelado. Ela se olhou no espelho do corredor e mal se reconheceu. Onde estava a mulher com o brilho nos olhos, a que acariciava a barriga com um sorriso sonhador, a que passava horas imaginando o rosto de seu filho? Em seu lugar, havia uma estranha com olheiras profundas, lábios pálidos e um olhar assustado, perdido. A gravidez, que deveria ser uma jornada de criação e alegria compartilhada, estava se tornando uma solitária prova de resistência. As mensagens no celular eram um monólogo de sua crescente angústia, um registro de sua dignidade se esvaindo a cada envio. 9h15. Amor, me liga quando acordar, beijo. Uma tentativa de normalidade. 10h40. Tô ficando preocupada. Aconteceu alguma coisa? Me dá um sinal de vida. A preocupação genuína. 12h30. Lucas, pelo amor de Deus, onde você está? Eu tô passando mal de nervoso. Atende o telefone. O desespero. 15h. Você sumiu. Simplesmente sumiu. A constatação fria e dolorosa. Cada mensagem enviada e não respondida era uma pequena morte, uma confirmação de que, para ele, ela não era uma prioridade, ela era um inconveniente. O telefone tocou às 3h30 da tarde e seu coração deu um salto de alívio, que logo se transformou em pó. Era a mãe dele. Laurinha, querida, tudo bem? Você tem notícias do Lucas? Ele não atende minhas ligações desde ontem. Disse que ia passar aqui em casa e não apareceu. A voz da sogra, também carregada
carregada de preocupação foi o prego final no caixão de suas desculpas. Ele não havia ignorado apenas a esposa grávida, havia ignorado a própria mãe. Não era esquecimento, era uma escolha deliberada de se desconectar, de se tornar inacessível, de desaparecer em seu próprio mundo egoísta. Laura tentou forçar um almoço, empurrando a comida sem gosto pela garganta, mas seu corpo se rebelou. Uma onda de náusea a fez correr para o banheiro, o estresse se manifestando da forma mais física e violenta. Ajoelhada no chão frio, com o rosto pálido e o corpo tremendo, ela sentiu um movimento forte e súbito em sua barriga. Um chute vigoroso, quase um protesto. Era como se seu filho, de dentro de seu refúgio aquoso, pudesse sentir a angústia da mãe, a tempestade emocional que a assolava. Ela colocou a mão sobre o ventre, as lágrimas finalmente vindo, quentes e silenciosas. Me desculpa, meu filho. Ela sussurrou para a barriga. Me desculpa por essa tristeza. Vai passar, eu prometo. Flashbacks daquele último ano começaram a assombrá-la. Peças de um quebra-cabeça que agora se encaixavam com uma clareza terrível. Ela se lembrou do dia em que contaram sobre a gravidez, da alegria inicial dele, dos planos que fizeram. Mas com o passar dos meses, à medida que a barriga dela crescia e a realidade da paternidade se aproximava, algo mudou. Ele se tornou mais frio, mais distante. As noites com os amigos se tornaram mais frequentes, as chegadas tardias, a regra. A irritação dele era constante por coisas mínimas. Um copo fora do lugar, uma pergunta sobre seu dia, um pedido de ajuda para montar um móvel do berçário. Ele começou a usar a palavra livre com uma frequência alarmante. Eu preciso me sentir livre. Não é porque vou ser pai que estou morto para a vida. Você precisa me dar mais espaço. O espaço que ele pedia era um abismo que se abria entre eles, um abismo onde ele se jogava de bom grado, deixando-a sozinha do outro lado, com o peso de uma vida que eles deveriam estar construindo juntos. A noite caiu e com ela a última centelha de esperança. Laura não acendeu as luzes da sala. Sentou-se na poltrona que eles haviam comprado juntos para ela amamentar, o tecido macio, agora parecendo um abraço irônico. Ela ficou ali, na penumbra, apenas olhando para a porta de entrada, o rosto banhado por lágrimas silenciosas que ela nem se dava mais ao trabalho de enxugar. O apartamento, que um dia fora seu ninho de amor, agora parecia uma tumba, um mausoléu de promessas mortas. Ela não sentia mais raiva nem pânico, apenas um cansaço profundo, uma exaustão que vinha da alma. O resultado de ter amado por dois, de ter se preocupado por dois, de ter esperado por dois. Ela estava esgotada de esperar por um homem que claramente não queria ser encontrado. Eram 10h45 da noite. O silêncio era tão absoluto que ela podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. E então, um som metálico, arrastado, inconfundível, a chave girando na fechadura da porta da frente. O coração dela, que passara o dia inteiro em uma montanha-russa de ansiedade, agora disparou, não de alívio, mas de um medo súbito e avassalador. O homem que estava prestes a entrar por aquela porta não era o mesmo com quem ela se casara. E ela sabia, com uma certeza aterrorizante, que a noite estava longe de terminar. A porta se abriu com um rangido lento, como se hesitasse em revelar o que estava do outro lado. E então ele entrou. A figura de Lucas preencheu o batente, uma silhueta escura contra a luz amarelada do corredor do prédio. Mas não foi a visão dele que a atingiu primeiro. Foi o cheiro, uma mistura nauseante e invasiva que chegou antes dele, uma nuvem tóxica que profanou o ar de seu lar. Havia o odor azedo de cerveja e uísque, o cheiro adocicado e barato de um perfume feminino que não era o dela, a fumaça rançosa de cigarro impregnada em suas roupas e, por baixo de tudo, o cheiro de suor, de uma noite longa e de um corpo que se entregara a excessos. Ele cambaleou para dentro, a chave ainda na mão, e a primeira coisa que fez não foi olhar para ela, sentada na penumbra, como um fantasma em sua própria casa.
Ele foi direto para a cozinha, os passos pesados e desajeitados, e abriu a porta da geladeira com uma força desnecessária. A luz fria de dentro iluminou seu rosto, e o que Laura viu confirmou tudo o que o cheiro já havia anunciado. Sua camisa, uma peça cara de linho que ela lhe dera de presente, estava amarrotada como se ele tivesse dormido com ela. O cabelo, sempre impecavelmente penteado, estava bagunçado, os fios grudados na testa suada. E perto da gola, quase invisível sob a luz fraca, uma mancha avermelhada, borrada, que seu cérebro se recusou a processar de imediato. Ele pegou uma garrafa de água e bebeu direto do gargalo, longos goles desesperados, o som de sua deglutição ecoando na cozinha silenciosa. Só então, depois de saciar sua sede, ele pareceu notar a presença dela. Ele se virou, encostando-se na geladeira, e um sorriso se formou em seus lábios. Mas não era um sorriso de alívio por estar em casa, nem de desculpas por sua ausência. Era um sorriso de deboche, arrogante, um esgar que a olhava de cima, como se ela fosse uma criança tola fazendo birra. A voz de Laura saiu como um sussurro, frágil e trêmulo, a única coisa que ela conseguiu reunir de suas forças despedaçadas. Onde você estava, Lucas? Por que você sumiu o dia inteiro? A pergunta, carregada com 24 horas de angústia, pairou no ar. Ele riu, uma risada curta, sem humor, um som que foi como um tapa no rosto dela. Relaxa, Laura, ele disse, a voz arrastada pela bebida. Eu estava me divertindo. É proibido agora? Preciso pedir sua permissão para respirar? Ele caminhou em direção à sala, tropeçando no tapete, e se jogou no sofá, o corpo pesado afundando nas almofadas. Eu saí com os amigos, só isso. Mas você surta por qualquer coisa, não é? Desde que engravidou, você ficou insuportável, carente, dramática, controladora. Eu precisava espairecer, precisava de um tempo para mim. Não é porque vou ser pai que eu morri para a vida, que tenho que virar seu escravo. Cada palavra era uma pedra atirada com precisão para ferir, para transferir a culpa, para transformá-la na vilã de sua própria negligência. Ele a pintava como a carcereira, e ele, a pobre vítima em busca de liberdade. Laura permaneceu em silêncio, o corpo rígido na poltrona. Ela podia ver agora, com ele mais perto, que seus olhos estavam vidrados, as pupilas dilatadas. Ele havia bebido muito mais do que admitia, estava em um estado de embriaguez que beirava a inconsciência, onde a crueldade se torna uma forma de honestidade distorcida. Ele se levantou de novo, com dificuldade, e começou a tirar os sapatos, deixando-os caídos no meio da sala. Eu vou dormir. Tô exausto, ele resmungou, e começou a caminhar em direção ao quarto, cambaleando como um navio em uma tempestade. Laura o seguiu com o olhar, uma espectadora paralisada de sua própria tragédia. Ele entrou no quarto e começou a se despir, jogando as roupas no chão com uma indiferença brutal. A camisa de linho, o cinto de couro, a calça jeans, peças de uma vida que parecia não mais pertencer a ela. E foi então, quando a camisa caiu perto da porta, sob a luz do abajur que ela havia deixado aceso, que ela viu com uma clareza que roubou seu fôlego. Não era apenas uma mancha de batom, eram várias, marcas borradas, de cores diferentes, como se tivessem sido aplicadas e reaplicadas, esfregadas em uma dança de corpos, e brilhando sutilmente no tecido do colarinho, pequenos pontos de luz. Glitter, um glitter dourado, que cintilava como pequenos fragmentos de vidro, estilhaçando o que restava de seu coração. A dor foi tão avassaladora, tão física, que ela não conseguiu emitir um som. Foi como se o mundo inteiro tivesse ficado mudo. Ela sentiu a mão na barriga, o movimento de seu filho, e uma onda de proteção e fúria a invadiu. Aquele homem, o pai de seu filho, não havia apenas desrespeitado a ela, havia desrespeitado a vida que ela carregava, a família que eles deveriam estar construindo. Ele havia trocado a santidade de seu lar pela banalidade de uma noite de excessos.
Lucas, alheio à epifania silenciosa e devastadora de sua esposa, deitou-se na cama com um gemido de cansaço. Ele se virou para o lado, de costas para a porta, e em menos de um minuto, o som de sua respiração pesada, logo se transformando em um ronco baixo e constante, preencheu o quarto. Ele dormia o sono dos inocentes, ou dos que não se importam. Laura ficou ali, parada no corredor, o corpo tremendo, a mente um turbilhão de imagens e sensações, o cheiro dele, as marcas de batom, o glitter, o sorriso debochado, o ronco. Tudo se fundiu em uma única e terrível verdade. Ela estava sozinha há muito tempo, mas só agora a venda havia sido arrancada de seus olhos. Ela se virou para sair do quarto, para se afastar daquela cena, daquele homem, quando uma pequena luz piscou na escuridão. Vinha da tela do celular dele, que ele havia deixado sobre a cômoda. Uma luz insistente, uma notificação que chegara naquele exato momento, cortando o silêncio do quarto com sua promessa silenciosa de mais uma revelação, mais uma camada de dor prestes a ser descoberta. A pequena luz pulsante na tela do celular de Lucas era como um farol em meio à escuridão de seu desespero, um chamado irresistível que a atraiu contra sua própria vontade. Laura se aproximou da cômoda, os pés se movendo sem que ela os comandasse, o coração martelando em um ritmo descompassado. A prévia da notificação brilhava na tela de bloqueio, palavras que, mesmo em sua simplicidade, eram carregadas de uma intimidade que a feriu profundamente. Chegou bem? Já estou com saudade de você. Ao lado da mensagem, a pequena foto de perfil circular mostrava o rosto de uma mulher que ela nunca vira antes. Um sorriso confiante, lábios carnudos, um olhar que desafiava o mundo. Não era uma, mas duas traições, a do ato e a da emoção que o acompanhava. Saudade. Uma palavra que Lucas não usava com ela há meses. Ele não havia colocado senha no aparelho. Um descuido típico de quem está com a mente turva pelo álcool. Uma arrogância de quem não acredita que será pego. Ou talvez, no fundo, uma indiferença de quem já não se importa com as consequências. Com os dedos tremendo tanto que mal conseguia controlar, Laura pegou o celular. O metal frio em sua mão parecia pesar uma tonelada. Ela deslizou o dedo pela tela e o aparelho se abriu, revelando um universo paralelo, uma vida secreta que ele vivia bem debaixo de seu nariz. O aplicativo de mensagens era o primeiro ícone. Com uma respiração suspensa, ela tocou nele. A conversa com a mulher da foto estava no topo, fixada, um lugar de honra que um dia fora dela. E então ela viu tudo. O que se seguiu foi uma descida vertiginosa a um inferno de detalhes sórdidos, uma autópsia de seu casamento realizada sob a luz fria da tela de um smartphone. Havia fotos dele em um bar que ela não reconhecia, o braço passando pelos ombros não de uma, mas de duas mulheres. O sorriso em seu rosto era largo, genuíno, um sorriso que ela não via direcionado a ela há uma eternidade. Havia vídeos, pequenos clipes de brindes, o som de risadas altas, ele virando um shot de tequila, pegando um copo diretamente da mão de uma das mulheres e bebendo, os olhos dela fixos nos dele em um flerte descarado. A cronologia das mensagens revelava que aquilo não fora um deslize de fim de noite. Começara à tarde. Mensagens trocadas enquanto ela estava em casa, preocupada, ligando para ele. Flertes, piadas internas, convites. "Tô livre mais tarde. Vamos fazer alguma coisa?" Ele escrevera. "Qualquer coisa com você", fora a resposta dela. Mas a dor mais aguda, a mais inesperada, veio de um lugar ainda mais sombrio. Em uma pasta de mídia, ela encontrou capturas de tela, prints de conversas antigas dele com um amigo, conversas onde ele falava dela. "A Laura tá um porre, não me deixa respirar. Essa gravidez foi o maior erro." A mulher surtou, contando os dias para essa fase passar ou para eu ter coragem de pular fora. Cada palavra era um estilhaço de vidro em seu coração já lacerado. Ele não apenas a traía, ele a depreciava, a ridicularizava pelas costas, transformando sua gravidez, o milagre que eles deveriam celebrar, em um fardo, uma prisão da qual ele ansiava escapar. E para finalizar a tortura, havia os áudios. A voz
voz da outra mulher, melosa e insinuante. A noite de hoje foi perfeita, a gente repete amanhã? E a voz dele, a mesma voz que um dia sussurrou promessas de amor eterno em seu ouvido, agora respondendo, com certeza, amanhã e depois, e depois. Ela viu tudo. A tapeçaria completa de sua mentira, tecida com fios de engano, desprezo e desejo por outra vida. Uma vida na qual ela e seu filho não tinham lugar. O celular escorregou de sua mão e caiu sobre o tapete macio, o som abafado. As pernas de Laura cederam. Ela desabou no chão do quarto, o corpo se curvando sobre a barriga em um gesto instintivo de proteção. E então, as lágrimas vieram. Não eram as lágrimas silenciosas de antes. Eram soluços profundos, guturais, que sacudiam seu corpo inteiro, arrancados de um lugar de dor tão primordial que ela não sabia que existia. Era o som de um coração se partindo de verdade, de uma alma sendo rasgada ao meio. Em sua barriga, o bebê se agitava freneticamente, chutes e reviravoltas desesperadas, como se ele estivesse se afogando na onda de cortisol e tristeza que a inundava. Me perdoa, meu amor, me perdoa. Ela soluçou para o próprio ventre, a mão espalmada sobre ele. Mamãe vai te tirar daqui, mamãe vai te proteger. Me perdoa por essa dor. A casa inteira, antes um santuário, agora parecia opressiva. As paredes se fechando sobre ela, cada objeto um lembrete de uma felicidade que se revelara uma farsa. Ela chorou por tudo. Pelo amor que morreu, pelas promessas que se tornaram pó, pela família que nunca seria. Chorou pela mulher ingênua que ela fora, que acreditara em contos de fadas em um mundo feito de mentiras. Mas em meio àquele oceano de desolação, algo mais começou a emergir. Sob a camada de choque e abandono, uma corrente subterrânea de raiva começou a fluir. Uma raiva fria, límpida, e com a raiva veio algo inesperado, uma sensação de libertação. A incerteza que a torturara por meses havia acabado. A ansiedade de não saber, de duvidar de si mesma, de se sentir culpada, tudo isso se dissipou, substituído pela certeza brutal e inegável da verdade. Ela não era louca, não era paranoica. Ela era uma mulher sendo traída da forma mais cruel possível. E saber, por mais doloroso que fosse, era melhor do que a agonia da dúvida. Ela ergueu a cabeça, o rosto molhado, os olhos inchados e olhou para a cama, para ele. Lucas dormia profundamente, roncando baixo, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. O sono da inocência, da indiferença, da mais absoluta falta de culpa. Ele estava em seu próprio mundo, um mundo onde suas ações não tinham consequências, onde a dor que ele infligia aos outros não podia alcançá-lo. E foi ao olhar para aquela figura patética e adormecida que a decisão se formou em sua mente, não como um pensamento, mas como um instinto de sobrevivência, uma certeza tão fundamental quanto a necessidade de respirar. Ela não passaria mais um segundo naquela casa, não esperaria o amanhecer para uma confrontação que ele não merecia. Ela iria embora. Agora, antes que o sol nascesse e a encontrasse ainda ali, uma prisioneira em uma casa construída sobre mentiras. O chão frio do quarto parecia ter sugado toda a sua força, deixando-a vazia, uma casca oca. Por um momento que pareceu uma eternidade, Laura permaneceu ali, imóvel, o som do ronco de Lucas sendo o único barulho a preencher o silêncio de sua devastação. Mas então, algo mudou. A imagem do rosto sorridente na foto de perfil do celular, os áudios prometendo encontros futuros, a crueldade das mensagens dele falando mal dela, tudo isso se fundiu não mais em dor, mas em combustível. Uma força silenciosa, nascida das cinzas de seu coração partido, começou a subir por suas veias. Não era uma força barulhenta ou histérica, mas uma determinação fria, uma clareza de propósito que ela nunca sentira antes. Com um esforço que pareceu mover montanhas, ela se apoiou na cômoda e se levantou. As pernas tremiam, mas se mantiveram firmes. A rainha deposta estava se reerguendo, não para lutar por um trono que
que se revelara podre, mas para abandonar o reino em chamas e construir o seu próprio. Seus movimentos, a partir daquele instante, foram metódicos, quase robóticos, como se uma outra versão de si mesma, mais forte e mais decidida, tivesse assumido o controle. Ela caminhou até o closet, o coração uma pedra de gelo no peito, e pegou uma pequena mala de bordo, a mesma que usaram na lua de mel. Uma ironia cruel que ela não se permitiu sentir. Com uma precisão cirúrgica, ela começou a arrumar o essencial, uma lista de sobrevivência que sua mente formulou automaticamente. Primeiro, os documentos. Sua identidade, passaporte, certidão de casamento, um documento que em breve seria apenas um pedaço de papel. Depois, a carteira com o pouco de dinheiro que tinha e os cartões. Em seguida, os remédios da gestação, as vitaminas pré-natais que ela tomava religiosamente todas as manhãs. Um ritual de cuidado para com o filho que ele sequer reconhecia. Por fim, as roupas. Algumas peças confortáveis de maternidade, roupas íntimas, um pijama. E da gaveta da mesa de cabeceira, ela pegou a pasta de plástico onde guardava, como um tesouro, todos os exames e ultrassons da gravidez. As imagens em preto e branco de seu filho, a única prova de amor puro e incondicional naquela casa. Com a mala pronta, ela parou em frente à porta ao lado, a porta do quarto que deveria ser o do bebê. A mão dela hesitou na maçaneta. Entrar ali seria como mergulhar uma faca em uma ferida aberta, mas ela precisava daquele último golpe para selar sua decisão. Ela girou a maçaneta e entrou. O cheiro de tinta fresca e de móveis novos ainda pairava no ar. O berço, que eles montaram juntos em uma tarde rara de cumplicidade, estava ali, esperando. O móbile de pequenos animais de crochê pendia silenciosamente sobre ele. Na parede, a pintura de nuvens que ela mesma fizera. Tudo estava pronto. Tudo era uma mentira. Ela se aproximou do berço e passou a mão pela madeira lisa. E foi ali que as lágrimas voltaram, silenciosas e amargas. Lembrou-se de como imaginara aquela cena. Ela e Lucas juntos, olhando para o filho dormindo. Uma família perfeita. Um clichê feliz que ela desejara com toda a sua alma. E agora, a compreensão a atingiu com a força de um soco. Aquela família nunca existiu. Fora um sonho solitário, uma projeção de seus próprios desejos sobre um homem que nunca esteve realmente ali. Ela chorou pelo sonho que morreu, pela inocência que perdeu. Mas o choro foi breve. A força que a levantara do chão voltou, mais potente. Ela não pertenciam àquele quarto de fantasias. Ela e seu filho mereciam a verdade. Ela fechou a porta do quarto do bebê, um ato simbólico de encerrar um futuro que não aconteceria, e desceu as escadas em silêncio. Na cozinha, sob a luz fria da geladeira, ela pegou uma folha de papel do bloco de notas e uma caneta. As palavras não vieram com raiva ou com súplicas. Vieram com uma frieza definitiva, a clareza de quem não tem mais nada a perder e tudo a ganhar. A carta era curta, cada palavra pesando 1 tonelada. Lucas, obrigada por me mostrar quem você realmente é antes do nosso filho nascer. Eu passei o dia inteiro esperando por você, mas agora entendo que, na verdade, eu estava esperando por alguém que não existe. A partir de hoje, nós dois merecemos paz. Uma paz que eu nunca terei ao seu lado. Adeus. Ela não assinou com amor, nem mesmo com seu nome. Apenas deixou as palavras nuas no papel. Então, com um movimento lento e deliberado, ela girou a aliança de ouro em seu dedo, o anel que um dia simbolizara uma promessa eterna, e o deslizou para fora. Ele saiu com facilidade, como se seu dedo, mais magro pelo estresse, já o estivesse rejeitando. Ela colocou a aliança sobre a carta, o pequeno círculo de metal brilhando como uma lágrima dourada sobre o papel. Com a mala em uma mão e a pasta com os ultrassons na outra, ela pegou seu celular, abriu o aplicativo de transporte. O carro chegaria em 4 minutos. Enquanto esperava, ela fez uma última coisa. Abriu o grupo de WhatsApp da família dele, um grupo que ela silenciara há meses, devido às piadas e conversas das quais nunca se sentira parte. Com os dedos firmes, ela anexou as provas mais contundentes que encontrara no celular de Lucas. A foto dele com as 2 mulheres no bar, o print da conversa dele chamando-a de insuportável,
e o áudio da outra mulher marcando o próximo encontro. Ela não escreveu uma palavra, apenas enviou os arquivos, um pacote de verdade tóxica entregue diretamente no coração da família que o protegia. Então, antes que qualquer resposta pudesse chegar, ela desligou o telefone, cortando o último fio que a conectava àquele mundo. O carro chegou, uma luz anônima na rua escura. Ela saiu de casa, puxando a pequena mala, e entrou no banco de trás. O motorista, um homem de meia idade, apenas perguntou o destino e seguiu em silêncio, alheio ao drama que se desenrolava em seu carro. Enquanto o veículo se afastava, Laura olhou pela janela para a fachada do prédio, para a janela de seu quarto, onde o homem que ela um dia amou dormia, inconsciente da revolução que acabara de acontecer. E ali, no banco de trás de um carro estranho, no meio da madrugada, ela chorou. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de luto, sim, mas também de alívio. A cada soluço, ela sentia um peso enorme, um peso que ela carregava há meses, talvez anos, sendo retirado de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ela respirou fundo, e o ar que encheu seus pulmões não tinha o gosto de medo ou de ansiedade. Tinha o gosto de liberdade. O carro parou em frente ao seu destino. Ela pagou, agradeceu e desceu. A porta do carro se fechou atrás dela, o som ecoando na rua silenciosa. Ela olhou para a porta do prédio à sua frente, a porta que a levaria a um lugar seguro. E então ela se virou e olhou para trás, para a rua vazia por onde viera. Não havia nada lá. Apenas à noite, a porta de sua antiga vida havia se fechado, e o silêncio que a envolveu naquele momento não era o silêncio do abandono, era o silêncio da paz, um silêncio que finalmente era só dela. Lucas acordou com uma pontada aguda latejando em sua têmpora, um martelo invisível, sincronizado com as batidas de seu próprio coração. A luz do sol da manhã invadia o quarto com uma intensidade agressiva, ferindo seus olhos sensíveis. A boca estava seca, com um gosto amargo de álcool velho e arrependimento nebuloso. As memórias da noite anterior eram fragmentadas, flashes desconexos de risadas altas, música pulsante e o toque de mãos que não eram as de Laura. Ele se sentou na cama, o mundo girando lentamente, e o primeiro pensamento que lhe veio à mente foi de irritação. Laura. Ela provavelmente estava furiosa. Ele se preparou para o sermão, para o olhar de decepção, para o drama que ele estava convencido de que ela adorava criar. Laura, ele chamou, a voz rouca e arrastada, esperando que ela aparecesse na porta com uma xícara de café e uma cara amarrada. Mas a resposta foi o silêncio, um silêncio diferente do habitual. Não era o silêncio de quem está magoado, mas o silêncio do vazio. Ele se levantou, o corpo dolorido protestando, e olhou ao redor. O lado dela da cama não estava apenas vazio, estava perfeitamente arrumado. O edredom esticado sem um único vinco, o travesseiro afofado no lugar. Como se ninguém tivesse dormido ali. Um calafrio percorreu sua espinha, um pressentimento ruim que ele tentou ignorar. Ah, ótimo! Agora ela vai fazer greve de silêncio. Ele resmungou para si mesmo, ainda se recusando a aceitar que algo estava fundamentalmente errado. Ele caminhou para fora do quarto, esperando encontrar o cheiro de café fresco que sempre preenchia a casa pela manhã. O pequeno ritual que ela mantinha mesmo nos piores dias. Mas não havia cheiro de café, não havia cheiro de nada. Apenas o ar parado e silencioso de uma casa desabitada. Foi então que seu celular, ainda sobre a cômoda onde o deixara, começou a apitar freneticamente. Uma sucessão de notificações, uma atrás da outra, em um ritmo alucinado. Ele o pegou, a tela iluminada com dezenas de mensagens não lidas, e ao desbloqueá-lo, o mundo dele começou a desmoronar. A conversa com a mulher da noite anterior estava aberta. Ele rolou para cima, os olhos se arregalando a cada nova mensagem, a cada foto, a cada vídeo. As provas de sua traição, de sua noite de deboche, estavam todas ali, em cores vivas, um registro digital de sua própria estupidez. Ele não havia apagado nada.
Em sua névoa alcoólica, ele simplesmente adormecera, deixando o diário de seus pecados aberto para quem quisesse ver. E o sangue gelou em suas veias. A ficha caiu com o peso de uma bigorna. Ela viu. Meu Deus, ela viu tudo. O pânico, um sentimento que ele raramente experimentava, tomou conta dele como uma febre. Ele correu pela casa, o coração batendo descontroladamente no peito, procurando por ela, por qualquer sinal de sua presença. Laura, Laura, isso não é engraçado. Onde você está? Seu grito ecoou pelas paredes vazias. Ele abriu a porta do closet e o espaço antes ocupado pelas roupas dela estava terrivelmente vazio. As gavetas, abertas, mostravam que apenas algumas peças haviam sido levadas, as mais essenciais. A bolsa dela, que sempre ficava pendurada perto da porta, não estava lá. O desespero começou a subir por sua garganta, um nó apertado e sufocante. Ele correu para o quarto do bebê, a porta entreaberta, e a visão do berço vazio e do quarto perfeitamente arrumado o atingiu com uma força física. Ela não estava apenas fazendo drama, ela havia partido. Ele desceu as escadas tropeçando, a mente girando, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. E então ele a viu. Na mesa da cozinha, onde eles costumavam tomar café da manhã juntos, havia um único envelope branco, solitário, ameaçador. Ele congelou no último degrau da escada, o olhar fixo no pequeno retângulo de papel que continha, ele sabia, sua sentença. Naquele exato momento, seu celular, que ele ainda segurava com a mão trêmula, começou a tocar. Era sua mãe. Ele ignorou. A ligação caiu e, imediatamente, outra começou. Seu pai. Ele ignorou de novo. As notificações de mensagens começaram a chover, uma avalanche de textos de seus pais, tios, primos. Lucas, o que significa isso? Sua mãe está passando mal, me liga agora. Que fotos são essas? Você ficou louco? Ele olhou para a tela e viu o grupo da família. Viu os arquivos que ele mesmo havia deixado como prova em seu celular. Ela não havia apenas partido. Ela havia incendiado as pontes, garantindo que ele não pudesse se esconder atrás de nenhuma mentira, de nenhuma desculpa. Ela o expusera para as pessoas cuja opinião ele mais valorizava. Ele largou o celular na bancada, o som das notificações contínuas, agora se tornando uma tortura auditiva. Todo o seu foco estava no envelope. Ele caminhou lentamente até a mesa, cada passo uma jornada em direção ao abismo. Ele ficou ali, parado, encarando o envelope por longos segundos que se estenderam por uma eternidade, a respiração curta, o peito apertado. Ele sabia que, ao abrir aquele envelope, não haveria mais volta. A vida que ele conhecia, a vida confortável e previsível que ele tanto se esforçara para sabotar, estaria oficialmente acabada. E o medo do que encontraria ali dentro era tão paralisante quanto o medo de um homem que, após pular de um penhasco, olha para baixo e finalmente percebe a distância da queda. O som estridente do celular tocando incessantemente na bancada era uma trilha sonora para o seu colapso. Era sua mãe, de novo e de novo, a insistência dela apenas amplificando a magnitude do desastre. Ele não atendeu, não podia. Que palavras ele usaria? Que mentira ele poderia inventar que fosse maior do que a verdade que Laura já havia exposto para todos? Com a mão tremendo de uma forma que ele nunca experimentara antes, ele estendeu o braço e pegou o envelope. O papel parecia queimar em seus dedos. Ele o rasgou, a falta de cuidado contrastando com o terror que sentia. E o conteúdo caiu sobre a mesa. Primeiro, uma imagem. Uma foto em preto e branco, granulada, mas inconfundível. O último ultrassom de seu filho. O perfil perfeito. A pequena mão perto da boca. Uma vida que ele ajudara a criar e que ele havia traído da forma mais profunda. Embaixo da foto, a aliança dela. O pequeno círculo de ouro, que um dia representara seu futuro, agora jazia frio e sem vida sobre a madeira. Um monumento a tudo o que ele havia destruído. E, por fim, a carta. A caligrafia dela, normalmente fluida e elegante, estava um pouco trêmula, a única evidência da dor que ela sentia ao escrever. Ele pegou o papel e leu. Lucas, eu não sei que horas você vai ler isso. Talvez o sol já tenha nascido. Talvez você ainda esteja dormindo o sono tranquilo de quem não tem consciência. Eu passei o dia de ontem te ligando.
Cada chamada não atendida era um pequeno pedaço de mim que morria. Eu me preocupei, imaginei acidentes, justifiquei sua ausência com desculpas que eu mesma criei para não enlouquecer. Eu estava errada. Você não estava em perigo. Você estava apenas vivendo uma vida na qual eu não cabia. Quando você chegou em casa, com seu sorriso debochado e o cheiro de outras pessoas, eu entendi tudo, mas foi no seu celular que eu tive a certeza. Obrigada por isso. Obrigada pela clareza. Obrigada por me mostrar sem sombra de dúvida que o homem com quem me casei e o pai do filho que carrego não existem mais. Talvez nunca tenham existido. Eu não te escrevo para cobrar, nem para te acusar. Eu te escrevo para me despedir. Eu estou indo embora não porque te odeio, mas porque eu preciso começar a me amar. E principalmente porque eu preciso amar a vida que cresce dentro de mim mais do que amei a ilusão que tínhamos. Nosso filho não merece nascer em um lar construído sobre mentiras. Ele merece paz. E eu também. Não me procure. Não tente consertar o que você estilhaçou de propósito. Apenas viva a vida que você escolheu. A vida que você me mostrou que queria ontem à noite. Eu e seu filho vamos viver a nossa. Adeus. As palavras o atingiram não como um soco, mas como 1000 agulhas de gelo perfurando sua alma. A carta não era raivosa, era final. Era a autópsia de seu casamento, escrita com uma dignidade que ele não merecia. Ele desabou na cadeira, o papel amassado em sua mão, o corpo sacudindo com soluços secos e silenciosos. Pela primeira vez, a névoa do egoísmo e da arrogância se dissipou, e ele entendeu. Ele entendeu o tamanho do que havia perdido. Lembrou-se dela, grávida, preparando o jantar na noite anterior. Lembrou-se das ligações que ignorou com um suspiro de irritação. Lembrou-se do sorriso arrogante que deu ao entrar em casa. Lembrou-se do cheiro, das marcas, do glitter, e percebeu, com uma clareza que o aniquilou, que não havia volta. Ele conhecia Laura, conhecia sua força, sua integridade. Ela poderia perdoar muitas coisas, mas aquilo, a humilhação, o abandono no momento de sua maior vulnerabilidade, com o filho deles como testemunha silenciosa em seu ventre, aquilo era imperdoável. Ele sabia que ela não voltaria. O casamento havia acabado ali, naquela cozinha fria e silenciosa. Em um ato de puro desespero, ele pegou o celular e tentou ligar para ela. A chamada foi direto para a caixa postal. O celular estava desligado. Ele tentou mandar uma mensagem. Um único tique cinza. Não entregue. Ele abriu o Instagram, o coração na boca. A página dela não existia mais para ele. Bloqueado. Ela o havia apagado de sua vida digital com a mesma eficiência com que o apagara de sua vida real. Ele caminhou pela casa vazia, um fantasma em seu próprio lar, a ausência dela um grito em cada cômodo. A mala sumida, o berço montado, a aliança sobre a mesa. A ficha caiu com um peso esmagador. Ela não havia fugido, ela havia se salvado, antes que ele destruísse os dois. Finalmente vencido, ele atendeu o telefone que não parava de tocar. Era sua mãe. Ele não conseguiu falar, apenas chorou, um choro de criança, um choro de arrependimento puro e tardio. Eu perdi, mãe, ele soluçou. Eu perdi tudo. Eu fiz a pior coisa da minha vida e eu não sei como consertar. Horas depois, em outra parte da cidade, a porta de um apartamento se abriu. Uma amiga, com os olhos vermelhos de preocupação, recebeu Laura com um abraço apertado. Um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Laura se permitiu desabar naquele abraço por um instante, antes de se recompor. Ela colocou a mão sobre a barriga, um gesto que agora não era de medo, mas de promessa. Agora, ela sussurrou, mais para si mesma e para o bebê do que para a amiga. Agora vai ser só nós dois. Ela fechou os olhos, respirou fundo o ar de um novo começo e uma única lágrima escorreu por seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, era uma lágrima de liberdade. O tempo passou. Os dias se transformaram em semanas. Lucas, através de contatos e súplicas, descobriu onde ela estava, mas todas as suas tentativas de aproximação foram recebidas com um muro de silêncio. As mensagens não eram lidas, as ligações não atendidas. As flores que ele enviava eram devolvidas. Quando o dia do parto chegou, ele correu para o hospital, o coração uma mistura de esperança e pavor. Ele a viu no quarto, exausta,
mas radiante, com o pequeno pacote de vida nos braços. Ela o tratou com uma polidez fria, distante, como se ele fosse um conhecido, não o pai de seu filho. Eu vou conseguir o seu perdão, Laura. Custe o que custar, ele prometeu, a voz embargada. Ela apenas o olhou, sem expressão, e voltou sua atenção para o bebê. Nos dias que se seguiram, ele tentou se aproximar do filho, ser o melhor pai possível, presente, dedicado, tentando reconstruir com o filho a ponte que ele havia dinamitado com a mãe. O som da porta do hospital se fechando atrás de Lucas foi o som do início de sua penitência. Laura, com seu filho recém-nascido nos braços, não olhou para trás. Ela havia permitido que ele registrasse o menino, que lhe desse o sobrenome, um ato de pragmatismo, não de perdão. Mas o acesso ao seu coração, à sua vida, estava hermeticamente fechado. Os meses que se seguiram foram um testemunho da resiliência dela e da persistência dele. Laura se mudou para um pequeno apartamento alugado, um espaço que ela rapidamente transformou em um ninho de paz e luz para ela e o pequeno Davi. Ela voltou a trabalhar em regime de home office, usando seu talento em design gráfico para pegar projetos como freelancer. A necessidade aguçou sua criatividade e seu trabalho, marcado por uma nova profundidade e maturidade, começou a chamar a atenção. O que começou como uma forma de sobrevivência logo se tornou um sucesso. Em um ano, ela já não era mais uma freelancer lutando para pagar as contas, mas uma profissional requisitada com uma lista de espera de clientes. O sucesso lhe permitiu alugar um apartamento maior, com um quarto ensolarado só para Davi e um pequeno escritório onde sua nova vida profissional florescia. Enquanto isso, Lucas vivia seu próprio purgatório. A família, inicialmente chocada, passou a tratá-lo com uma frieza que ele nunca conhecera. Os pais, embora apaixonados pelo neto, Davi, faziam questão de marcar as visitas diretamente com Laura, tratando Lucas como um intermediário problemático, uma lembrança constante da dor que ele causara. O julgamento silencioso em cada almoço de domingo, o desapontamento no olhar do pai, as lágrimas contidas da mãe, tudo isso era um lembrete diário de seu fracasso. Ele perdeu amigos, perdeu a confiança de clientes e, acima de tudo, perdeu a si mesmo. O homem arrogante e egoísta deu lugar a uma sombra assombrada pelo arrependimento. Em busca de algum tipo de redenção, ele começou a frequentar uma igreja, não por pressão, mas por uma necessidade desesperada de encontrar um caminho de volta. Ele conversou com o pastor, confessou seus pecados, não apenas os daquela noite, mas o padrão de egoísmo que o levara até ali. E lentamente, uma mudança genuína começou a acontecer. Ele parou de beber, se afastou das amizades tóxicas e mergulhou no trabalho com uma nova humildade. Ele não desistiu de Laura ou de Davi, mas sua abordagem mudou. As tentativas desesperadas de reconquista deram lugar a atos consistentes de responsabilidade. Ele nunca atrasava a pensão, cumpria rigorosamente seus dias de visita, chegando na hora, levando Davi para passear no parque, trocando fraldas, dando papinha, aprendendo as músicas infantis que o filho gostava. Ele não pedia nada em troca. Não forçava conversas com Laura. Apenas estava presente para o filho de forma silenciosa e constante. Laura observava tudo com uma cautela distante. Ela via a mudança nele. Via o arrependimento genuíno em seus olhos quando ele olhava para o filho. Via que o homem que buscava Davi nos fins de semana não era o mesmo que a havia abandonado naquela noite terrível. Ele estava se tornando o pai que Davi merecia. Mas a pergunta que pairava no ar, pesada e sem resposta, era se ele poderia, algum dia, voltar a ser o homem que ela merecia. Uma tarde, ao buscar Davi, Lucas encontrou Laura na porta. Ele não pediu para entrar, apenas disse, a voz baixa e firme: Laura, eu sei que desculpa é uma palavra que não significa nada perto do que eu fiz. Eu não espero que você me perdoe. Eu só quero que você saiba que todos os dias da minha vida eu vou tentar ser um homem digno
do filho incrível que você me deu. Ele se virou e foi embora, deixando-a com aquelas palavras, as mais honestas que ele lhe dissera em anos. Ela fechou a porta, o coração batendo um pouco mais forte. A ferida ainda estava lá, uma cicatriz profunda em sua alma, mas pela primeira vez ela se perguntou se cicatrizes poderiam um dia parar de doer. Agora a pergunta se volta para você. Depois de uma jornada de transformação e arrependimento genuíno por parte dele e de uma reconstrução de vida e sucesso por parte dela, o que você faria no lugar de Laura? Você acredita que um erro tão profundo, uma traição tão cruel, pode um dia ser perdoado em nome da família que eles poderiam construir para Davi? Ou a liberdade, a paz e o respeito próprio que ela conquistou sozinha são um tesouro precioso demais para arriscar, provando que alguns erros, não importa o arrependimento, são definitivos. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para nos ajudar. Obrigado e até a próxima história.